Podemos relembrar, esta semana vai ser feita uma moção de censura ao Executivo. O Chega não a vai fazer porque já propôs uma neste ano, portanto fica incapacitado de o fazer, mas era algo que com certeza, se pudessem, também fariam, como já disseram. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, desejar um bom ano a todos. Feliz ano novo. Um ano que vai ser extremamente difícil para todos os portugueses. E é verdade, se pudéssemos, obviamente que aplicaríamos outra moção de censura a este governo. Isto porque nós vimos desde o princípio deste Executivo que é um governo que fragilizado desde o princípio, porque era um mau governo. Nós olhávamos para os ministros, olhávamos para os secretários de Estado e percebíamos o que é que se ia passar. E por isso apresentámos logo uma moção de censura, passado alguns meses deste Executivo. O tempo, infelizmente, tem-nos vindo a dar razão, porque a grande verdade é que é um governo debilitado, é um governo, um dos principais ministros, e Pedro Nuno Santos era um dos principais ministros deste governo, um ministro com uma grande importância, devido particularmente a tudo o que tem em mãos, a todos os fundos da União Europeia que tem em mãos, o PRN 2030, por exemplo, que é o Plano Rodoviário Nacional das Infraestruturas, que era extremamente importante, também a parte da habitação, também extremamente importante, e este ministro caiu. E o mais grave que isso tudo não é só a queda de Pedro Nuno Santos. O mais grave disso tudo é que passou quase uma semana e ainda não houve uma palavra do Primeiro-Ministro sobre isto. E estamos a falar de um assunto extremamente importante para os portugueses. Os portugueses não sabem, aos dias de hoje, qual é a opinião do Primeiro-Ministro sobre o que aconteceu. E isto, por muito que Marcelo Rebelo de Sousa ontem tenha dito que não vivemos uma crise política, não, vivemos uma crise política. A crise política está aqui. Agora, temos que a contornar. A única solução, e nós já dissemos isso também, era a queda deste governo e ir para eleições. Esta é a única solução. Porque se nós vamos estar a arrastar um mau governo, estamos só a adiar um problema. E o problema não acontece em 2023, acontecerá em 2024 ou em 2025. Mas é um problema que se vai arrastando. Pondo em cima da mesa que essa hipótese não acontece, o que é que o Chega propõe em termos de propostas concretas para este ano? Sara, o Chega tem propostas concretas. Eu vou recordar aqui que o Chega foi o partido que mais propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2023 apresentou. Apresentámos 501 propostas. Nós sabemos que isto não é a metro, mas foram propostas para mudar realmente a vida dos portugueses. Dou-lhe um exemplo muito concreto em relação aos combustíveis, que ainda hoje voltaram a aumentar, e nós propusemos aquilo que em Espanha já se faz há alguns meses. Era, na fatura do combustível, 20 cêntimos de desconto por litro. É uma proposta que vai diretamente ao bolso das pessoas e que ajuda financeiramente as pessoas. Porque nós chegamos ao cúmulo das pessoas quase terem que pagar para vir trabalhar. Entre portagens que voltaram a aumentar, ao contrário do que o Governo dizia, em sede do Orçamento de Estado, a Ministra da Coesão Territorial disse que não iriam aumentar as portagens. O que acontece no dia 1 de janeiro, aumentaram as portagens. Aumentaram e bastante. Nós se falarmos, por exemplo, de Lisboa ao Algarve, aumentou mais 1,10 €, ou de Lisboa ao Porto mais 1,05 €. E se formos ao interior do país, é igual. Ou seja, são coisas que estão novamente a ir ao bolso das pessoas. Com a inflação a aumentar, com os salários que não aumentaram tanto como a inflação, portanto os portugueses estão a perder poder de compra, o país está a entrar cada vez em mais dificuldades e os portugueses cada vez têm mais dificuldades. É importante que este dinheiro da inflação, porque os cofres do Estado, ainda a semana passada, vieram orgulhosamente dizer que estavam cheios, então está na altura desse dinheiro que o Estado tem de excedente, dar às pessoas e ajudar realmente as pessoas que estão lá em casa. Quer os idosos que veem a sua pensão em janeiro cortada brutalmente para metade, porque disseram que deram metade em outubro e que vão dar outra metade em janeiro. Perguntem aos idosos, aqueles que têm as pensões de 260 €, 270 €, aquilo que eles pensam neste momento. E relativamente às empresas, ao longo do ano 2022 também se mostraram muito críticos com a falta de apoio às empresas. O que é que propunham em concreto? As empresas também têm que ser apoiadas e basicamente está importante também essa baixa de impostos nas empresas, ajudar as empresas portuguesas, porque sem empresas fortes o país também não pode ser forte. Portanto é uma das coisas que nós propomos, aliás já propusemos isso também durante o orçamento. Mais, como é óbvio. Pedro, o mesmo exercício, 2023 será? Antes disso, só uma questão muito rápida em relação à justiça. Estamos de acordo que faz falta justiça e no caso, por exemplo, da violência doméstica que existe em Portugal e infelizmente devia ser punida e gravemente punida e não tem sido. Esse é que é o grande problema da justiça em Portugal. É que existe violência doméstica, nós sabemos, falamos nisso, queremos arranjar medidas, mas depois quando chega à justiça as penas são irrisórias. E isso é uma das coisas que tem que ser mudada. As penas têm que ser muito mais pesadas, quer para a violência doméstica, quer até para crimes de corrupção. Por exemplo, nós vemos
temos José Sócrates, que está indiciado em corrupção há não sei quantos anos e ontem vai ao Brasil à cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva, não é? Portanto, são coisas que não se pode passar. Ou Ricardo Salgado de férias na Sardenha, quando também está indiciado em corrupção. Ou seja, são anos e anos e anos e anos que estão indiciados. Uns prescrevem, outros morrem e a justiça não se faz em Portugal. Portanto, a mudança da justiça é extremamente importante. Em relação ao ano, é aquilo que disse no princípio. Será um ano muito difícil para os portugueses. Vamos ter fé, vamos ter confiança que as coisas vão mudar. Não será certamente com este governo do Partido Socialista nem com este governo de António Costa. Pedro Pinto, Inês Sousa Real, muito obrigada por terem estado connosco esta manhã. Um bom ano e coragem para esta semana, que vai ser acesa. Obrigada. Obrigado.